Deus tem controle sobre as nações. Esse é o tema da nossa meditação diária desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Portanto, o tema da semana é a contemporaneidade do ministério profético. Portanto, o texto que estaremos meditando encontra-se em Amós, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Portanto, depois nós estaremos lendo Daniel, capítulo 4, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa estorvar a mão, nem dizer o que fazes. Portanto, Amós profetiza em um período de aparente instabilidade política, mas de profunda decadência. O povo mantinha rituais, porém havia abandonado a justiça, a verdade e a sensibilidade à voz de Deus. No capítulo 9, o profeta tem uma visão impactante. O Senhor está em pé sobre o altar, lugar que deveria simbolizar adoração, mas agora se torna palco de juízo. Aqui aprendemos algo fundamental para a igreja contemporânea. Deus não perdeu o controle da história, nem delegou sua soberania às nações ou a sistemas humanos. Quando Deus se levanta do altar, não é o fim da adoração, é o início do acerto de contas. Este texto confronta líderes, nações e a própria igreja, mostrando que nenhuma posição espiritual, política ou histórica isenta alguém da responsabilidade diante de Deus. Vejamos, estamos vivendo confiados na soberania de Deus ou apenas em estruturas religiosas sem compromissos proféticos? Vejamos a explicação desse texto na exegese explicada e aplicada, que diz o seguinte: Deus é soberano, onipresente. Amós descreve pessoas tentando fugir, descendo ao inferno, subindo ao céu, escondendo-se no Carmelo e no fundo do mar. A linguagem é poética, mas a mensagem é clara. Não existe lugar onde a soberania de Deus não alcance. Vejamos, líderes, isso é uma exortação direta. Ministério não é esconderijo, cargo não protege do juízo, e reputação não substitui arrependimento. A igreja deve entender que isso é um chamado à integridade pessoal, inclusive fora do templo. Deus governa a criação e a história. Vejamos, a partir do versículo 5 e 6, o texto representa Deus como Senhor dos exércitos, aquele que toca a terra e ela se derrete, que controla as águas, o céu, a terra. E isso revela que o Deus bíblico não é tribal nem limitado, mas cósmico e histórico. Em tempos de crises globais, guerras, instabilidades econômicas e perseguições religiosas, a igreja deve viver melhor. A igreja não deve viver em medo. Em tempos de crises globais, guerras, instabilidades econômicas e perseguições religiosas,
A igreja não deve viver em medo, mas em discernimento profético. O mesmo Deus que governa a natureza, governa as nações. Vejamos que Deus é justo com todas as nações. Vejamos, aqui está um dos textos mais teologicamente fortes. Deus afirma que Israel não é diferente das outras nações quanto à responsabilidade moral. Portanto, ele libertou Israel do Egito, mas também conduziu filisteus e sírios em seus processos históricos. Privilégio espiritual não anula responsabilidade espiritual. A igreja atual, como continuidade da igreja apostólica, carrega dons, mas também prestará contas do uso deles. Vejamos a visão arminiana. Vamos ver o tema da semana na visão arminiana, aplicada e explicada e aplicada. Deus é absolutamente soberano, mas sua soberania não anula a responsabilidade humana. O ministério profético contemporâneo existe porque Deus continua falando, mas o ser humano continua livre para obedecer ou resistir. Vejamos, a contemporaneidade do ministério profético exigem líderes sensíveis ao Espírito e responsáveis em suas respostas. Deus chama, capacita e envia, mas o compromisso com a verdade, a santidade e a justiça é uma escolha diária. Vejamos que nesse tema de hoje nós observamos que a soberania de Deus sobre as nações, à luz do arminianismo, não significa determinismo absoluto, mas governo moral da história. Deus dirige os rumos, estabelece limites e julga, respeitando a responsabilidade humana coletiva. A igreja não deve idolatrar governo, nem demonizar contextos históricos, mas discernir espiritualmente os tempos e posicionar-se como voz profética, intercessora e missionária. A igreja atual e a continuidade dos dons apostólicos. Vejamos no Novo Testamento, o Novo Testamento não decretou o fim dos dons espirituais, nem anunciou o fim da era apostólica como a cessação do agir sobrenatural. A conclusão abrupta do livro de Atos, no capítulo 28, 31, aponta para uma história em continuidade, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem arrependimento, sem impedimento algum. A igreja atual é a continuação da igreja apostólica, com as mesmas prerrogativas espirituais. Vejamos, o mesmo Espírito, a mesma missão, a mesma autoridade em Cristo. O livro terminou, mas os atos continuam sendo escritos pela igreja, cheia do Espírito Santo, até a volta de Cristo. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, este link, deixe o seu comentário, mande este áudio para alguém. Seja curado, seja abençoado, seja tocado. Em nome do Senhor Jesus, seja um canal de bênção. Abençoa alguém com esta mensagem, porque Deus está falando e vidas estão sendo mudadas. Vejamos então o que ainda a palavra de Deus continua. Líderes, alinhem visão ministerial com temor do Senhor. Profecia sem santidade vira ruído.
homens e mulheres da igreja vivam como cidadão do reino, com homens e mulheres vivam como cidadãos do reino, conscientes de que Deus governa acima das nações. A igreja não perca a identidade profética em troca de aceitação cultural. Portanto, a igreja não foi chamada para se adaptar ao mundo, mas para confrontá-lo como o reino de Deus. A igreja não foi chamada para se adaptar ao mundo, mas para confrontá-lo com o reino de Deus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus continua no controle das nações, da história e da igreja. O ministério profético não é relíquia do passado, é necessidade urgente do presente. Somos a continuidade viva de Atos, cheios do Espírito Santo, chamados à fidelidade e à obediência. Seremos apenas leitores da história da igreja ou protagonistas cheios do Espírito nesta geração? Que o Senhor encontre em nós uma igreja vigilante, profética, cheia da graça e verdade até o dia em que Cristo volte e a história iniciada no primeiro século seja plenamente consumada. Amém.